No Natal, minha irmã ganhou um Lexus LX novo de US$ 117.000 com um laço dourado gigante. Eu só uma caneca barata. De madrugada, deixei minha surpresa e fui embora irritada. Amanhã todos saberão. Cheguei a casa às 8 da noite, depois do turno no bar Twister. Havia um cheiro a peru assado, canela e algo doce, que me lembrava a infância, quando o Natal ainda era uma festa e não um campo de batalha. A árvore de Natal brilhava com luzes coloridas e todos já estavam reunidos junto à lareira. A minha mãe, Anne, com um vestido azul festivo, Gillian com uma camisola branca com veados, o meu tio Curtis com a sua esposa, a minha tia Mabel e o meu avô Ralph, que estava sentado à parte numa velha poltrona de couro, observando todos em silêncio. Miranda, a mãe levantou-se para me receber, mas não me abraçou, apenas acenou com a cabeça. Finalmente, já começamos sem ti. Tirei o casaco e sentei-me no sofá, tentando ignorar a Gillian, que virava ostensivamente a página no telemóvel. Desculpem, o turno atrasou-se. Sexta-feira, muita gente. Sempre demora, resmungou Gillian, sem tirar os olhos do ecrã. Excelente trabalho, sem dúvida. A minha mãe sorriu e bateu palmas. Bem, meninas, chegou a hora dos presentes. Quem é a primeira? Eu. Tia Mabel tirou uma caixa debaixo da árvore e estendeu-a a Gillian. Para ti, querida. Gillian desembrulhou um perfume. O tio Curtis deu-lhe um vale para um spa. Todos sorriam. Eu fiquei sentada em silêncio, à espera da minha vez. Finalmente, a minha mãe aproximou-se da árvore e tirou de debaixo dela uma pequena caixa embrulhada em papel vermelho com estrelas prateadas baratas. Ela estendeu-me a caixa. É para ti, Miranda. Espero que gostes. Eu a abri. Uma caneca branca de cerâmica com a inscrição Sorria Mais. Virei-a e vi um autocolante com o preço, US$ 4,99. Senti um aperto no peito, mas forcei-me a sorrir. Obrigada, mãe. Muito prático. Eu sabia que ias gostar. A minha mãe estava radiante. Bem, agora é o presente principal da noite. Ela aproximou-se da Gillian, pegou-lhe na mão e levou-a até a porta. Abrindo-a com força, o ar frio invadiu a sala e eu vi o que estava parado na varanda. Um Lexus LX novo, preto, brilhando sob as luzes. No capô, um enorme laço dourado tremulava ao vento. Gillian gritou tão alto que meus ouvidos doeram. Ela correu para o carro, abraçou a mãe e pulou no lugar. Isso é mesmo para mim? Meu Deus, mãe, são US$ 117.000. Como você mereceu, filha. Você trabalha como gerente, está construindo uma carreira, construindo um futuro. É a tua recompensa por todos os teus esforços. Gillian abraçou a mãe mais uma vez, depois correu para o carro, sentou-se ao volante e tocou no painel de instrumentos. Eu estava sentada no sofá, apertando a caneca. O tio Curtis levantou-se para ver o carro mais de perto. Tia Mabel chiava a língua com entusiasmo. O avô Ralph não se mexeu. A mãe virou-se com o rosto radiante de satisfação e sorriu para mim. Miranda, seja grata pelo que tem. A vida é justa com todos à sua maneira. Levantei-me, coloquei cuidadosamente a chávena na mesa e acenei com a cabeça. Sim, mãe, justa. Fui para a cozinha, servi-me de vinho e olhei pela janela. À mesa todos conversavam animadamente, discutiam o carro. Gillian ria. Ninguém me chamava. À noite, quando todos foram dormir, eu não conseguia dormir. Desci para essa cozinha. O avô Ralph estava sentado à mesa com uma chávena de chá quente, olhando para a escuridão do lado de fora da janela. Não está a dormir? Ele perguntou baixinho. Não consigo. Eu me sentei à sua frente. Ele ficou em silêncio, girando a chávena nas mãos, depois colocou a sua mão enrugada sobre a minha. Eu vi como tratam de ti. A minha filha claramente não passa necessidade, já que dá presentes assim para uma das minhas netas e ignora a outra.
Então, decidi fazer justiça. Eu ergui os olhos. O que quer dizer, avô? Posso dar-te o meu bar? Trabalhaste como barman, sabes como se faz, vais dar conta do recado, mas a condição é esta. Vais dar-me parte das receitas até ao fim dos meus dias, e depois da minha morte, o bar será todo teu, sem quaisquer condições. Fiquei paralisada, sem acreditar no que tinha ouvido. Avô, isso é... Não me interrompas, Miranda. Estou a falar a sério. O bar é o meu bem mais precioso. Até a casa vale menos, embora tu não soubesses disso. Eu queria vendê-lo depois de me aposentar e dividir o dinheiro entre as minhas filhas e netas. Mas não importa o que a tua mãe diga. A justiça deve ser diferente. Tu mereces mais do que uma caneca de $5. Ele pegou o papel e a caneta que estavam sobre a mesa e escreveu à mão, lentamente, traçando cuidadosamente as letras. Dono do bar chamado Ralph's, Miranda Collins. Assinatura, data, 25 de dezembro. Ah, pode escrever 2? O avô ficou surpreendido, mas depois pegou noutra folha e escreveu o mesmo. Vou deixar para a minha mãe como surpresa. Que ela saiba. Peguei os cheques. Isso é legal? Esses papéis têm validade? Não, mas amanhã irei ao notário e oficializarei tudo. É apenas um gesto meu e uma prova para nós. Abracei o avô. Ele cheirava a tabaco velho e menta. Obrigada. Não precisa agradecer, apenas vive com dignidade. Por volta das 2 da manhã, quando a casa ficou em silêncio, desci à cozinha pela última vez. Deixei o segundo cheque na mesa, ao lado da chávena favorita da minha mãe, com flores. Ao lado, coloquei um bilhete que escrevi num pedaço de papel. Obrigada pela justiça, mãe. Agora também tenho um presente, do avô, com amor, Miranda. Saí de casa, entrei no velho Honda, liguei o motor e parti na escuridão. Na manhã seguinte, enquanto ainda dormia no meu quarto alugado, a Gillian ligou-me. Gritava tão alto que afastei o telefone do ouvido. Estás louca? O que fizeste? A mãe ficou completamente louca. Nada de especial, bocejei. O avô decidiu sozinho. A mãe está histérica. Ela ligou para o avô e ele confirmou tudo. Roubaste a nossa herança, percebes? Sentei-me na cama e sorri. Não roubei nada, Gillian. Ele mesmo decidiu a quem e o que dar. Agora vamos ver. Quem realmente mereceu mais? Tu com o teu Lexus ou eu com o bar? Gillian desligou a chamada. 1 minuto depois recebi uma mensagem da minha mãe. Ainda vamos conversar. Isso não vai acabar assim tão facilmente. Tu vais te arrepender. Coloquei o telefone e olhei para o cheque que estava na mesinha de cabeceira. A vida é justa? Talvez. Talvez. O bar Ralph's ficava na esquina de uma rua tranquila, onde moravam principalmente idosos e casais jovens com filhos. Um pequeno edifício de 2 andares de tijolos, grandes janelas com caixilhos de madeira, um letreiro de neon onde a letra R piscava e acendia e apagava. O avô Ralph abriu a porta com a chave e convidou-me a entrar. Ah, então, Miranda, isto é seu. Ele acendeu a luz e eu vi uma sala com 30 lugares, um balcão de bar com cadeiras gastas, mesas de madeira velhas que foram polidas ao longo dos anos. Cheirava a madeira, cerveja e algo quente que lembrava aconchego. Isto é mesmo meu? Toquei no balcão, sentindo uma camada de história sob os meus dedos. Sim, neta, enquanto eu estiver vivo, tu pagas-me uma parte dos lucros e depois disso tudo será teu. Trabalho aqui há 27 anos. Aqui cada cadeira tem a sua história. O avô levou-me até ao balcão, mostrou-me os frigoríficos com cerveja, as prateleiras com bebidas alcoólicas, a caixa registradora que parecia lembrar-se ainda dos anos 80. Depois espalhou papéis sobre a mesa, licenças, contratos com fornecedores, contas de serviços públicos, declarações fiscais. Observe com atenção, o mais importante é a contabilidade. Todos os dias você tem que anotar quanto vendeu, quanto sobrou no estoque, quanto gastou. Se não fizer a contabilidade, vai perder dinheiro e não vai entender onde.
Eu acenei com a cabeça tentando memorizar, mas minha cabeça estava a mil. Não é apenas um bar, é um negócio, uma responsabilidade, um compromisso. E o pessoal? Perguntei. Vou chamá-los agora. Léo, Jenna, Eden. Um homem de cerca de 45 anos saiu da cozinha, baixo, corpulento, de avental. Léo, o cozinheiro. Atrás dele, 2 barmen. Jenna, uma rapariga de 23 anos, com cabelo curto e uma tatuagem no braço. E Eden, um rapaz de 30 anos, com uma t-shirt preta e óculos. Apresento-vos a Miranda, minha neta. Agora ela é a proprietária do bar. Eu continuo como consultor, mas ela é que vai gerir. Léo estendeu a mão e apertou-a com força. Prazer. Menina, se precisar de alguma coisa da cozinha, é só pedir. Jenna sorriu, mas seus olhos revelavam ceticismo. Tem experiência? Trabalhei como barman durante 4 anos no Twister, respondi. Sei lidar com clientes e com a caixa registradora. Ótimo, veremos. Eden acenou com a cabeça. Os dias seguintes foram um verdadeiro desafio. Eu chegava às 9 da manhã, quando o bar ainda estava vazio, e o avô me mostrava como fazer pedidos aos fornecedores, como verificar a qualidade dos produtos, como manter os livros contábeis. Eu cometia erros. Uma vez, esqueci de pedir café, e, até a hora do almoço, os clientes ficaram sem cappuccino. Outra vez, confundi a conta e dei troco a mais. O avô corrigia-me pacientemente, explicando repetidamente. Miranda, os negócios são uma disciplina. Se perderes a atenção por um dia, perderás dinheiro. E dinheiro é liberdade. Lembra-te disso. Eu anotava, aprendia, tentava não desistir. A experiência do barman ajudava-me a entender os clientes, como abordar, o que oferecer quando ficar calada. Os clientes antigos que vinham há anos inicialmente olhavam para mim com desconfiança, mas aos poucos foram se acostumando. Uma noite, um homem chamado Howard, um cliente habitual que vinha todas as noites às 7, aproximou-se do balcão. Ralph, você realmente entregou o bar para ela? Sim, Howard, ela vai dar conta. Veremos. Mas por enquanto, nada mal, moça. Foi o primeiro elogio, e senti algo quente se espalhar pelo meu peito. Mas a tranquilidade não durou muito. Um dia, enquanto eu organizava as contas na mesa do escritório no 2º andar, ouvi vozes agitadas lá embaixo. Desci e vi a mãe de Anne e Gillian em pé perto do balcão do bar. O avô estava sentado no seu lugar habitual, com uma chávena de chá. Pai, isso é loucura! A minha mãe tremia de raiva. Não pode simplesmente dar-lhe o bar. É a nossa herança. Anne, acalme-se. Tenho o direito de dispor dos meus bens. O meu avô tomou um gole de chá calmamente. Mas você prometeste que depois de ti tudo seria dividido igualmente. E eu mudei de ideia. Decidi fazer o que é justo. Gillian cruzou os braços sobre o peito e olhou para mim com ódio. Miranda, tu manipulaste o avô. Tu usaste-o. Aproximei-me, contendo a raiva. Não, eu não fiz nada. Ele mesmo decidiu. Mentira! Tu sempre sabes fingir ser vítima. O avô levantou-se. Sua voz ficou firme. Gillian, Anne, parem com isso. Eu vi que vocês não passam por necessidades e simplesmente não precisam do meu bar. Vocês o venderiam e dividiriam o dinheiro. Miranda tem experiência como barman e não o venderá, mas assumirá o negócio e não perderá o bar. Que fundador recusaria que a sua criação continuasse a prosperar depois dele? A minha mãe baixou a voz, mas ela soava ameaçadora. Pai, percebes o que estás a fazer? Não é apenas um presente. É a parte mais valiosa da tua herança. É por isso que quero que ela vá para quem possa cuidar dela. A minha mãe e a Gillian saíram, batendo a porta. Fiquei parada, olhando para elas. Avô, elas não vão se acalmar. Eu sei, filha, mas já tomei a minha decisão. Amanhã vou ao notário e oficializarei tudo. Assim será mais difícil para elas fazerem alguma coisa. No dia seguinte à noite, quando eu estava a fechar o bar, a Gillian me ligou. Miranda, a minha mãe foi ao advogado.
Eu parei apertando o telefone. E então, o advogado disse que é possível contestar a doação se provarmos que o avô estava incapacitado ou sob pressão. A mãe está a reunir provas. Provas de quê? Ele está completamente lúcido. Isso não importa. Se ela encontrar qualquer pretexto, perderás tudo. Gillian, por que está a me contar isso? Ela ficou em silêncio. Porque não quero que isso chegue a esse ponto, mas a minha mãe não vai parar. Esteja preparada. Ela desligou. Eu fiquei parada no meio do bar vazio, sentindo o medo e a raiva se misturarem dentro de mim. Eles realmente vão tentar tirar o bar de mim e eu tenho que estar pronta para a luta. Sentindo a responsabilidade e o poder do meu novo papel, eu desaparecia no bar de manhã à noite. Foi difícil, porque decidi não quebrar a tradição. Não anunciei grandes reformas ou reestruturações, não substituí todo o cardápio, mas acrescentei aos poucos algo meu, novo e vivo. Uma pequena variedade de coquetéis sazonais com especiarias que não se encontram na cidade. Um acordo com o Léo, o nosso cozinheiro, para que o menu incluísse periodicamente bolos caseiros, feitos segundo uma receita antiga do avô. No quadro à entrada, escrevia diariamente com um marcador preto as ofertas especiais, hoje cidra quente com cardamomo ou noite de baladas irlandesas. Desconto em licores. Para quem entrava pela primeira vez, contava a história do bar, acrescentando sinceridade ao Patrick. Eu trabalhava 14 horas por dia. De manhã, verificava o fornecimento de bebidas e alimentos, processava os pedidos, aprendia a distinguir fornecedores honestos de vigaristas. Durante o dia, lidava com as assinaturas. Depois do almoço, saía com os meus para o balcão. À noite, mantinha a ordem na sala. Quem estava triste, quem estava a discutir com quem estava a piscar o olho para a Jenny. A experiência de barman fazia maravilhas. Eu não me perdia quando estava cheio, iniciava conversas com facilidade, suavizava conflitos entre aqueles que bebiam demais. As primeiras semanas foram as mais exaustivas. Às vezes, eu tinha medo de desmoronar antes do fim do dia, de confundir as contas ou esquecer algo importante. A receita crescia devagar, mas de forma estável, e eu sempre reservava uma parte para o meu avô. Ele vinha todos os dias. Verificava a documentação, dava dicas sobre os detalhes, mas não interferia desnecessariamente. Ele parecia tão satisfeito com o meu empenho que, numa cozinha vazia, disse simplesmente: "Estás a fazer melhor do que este velho resmungão poderia esperar." Os clientes antigos, Howard, a senhora Brooks, o jovem Justin, que vinha com uma nova namorada quase todas as semanas, começaram a notar os meus esforços. Jenny, a barman tatuada e severa, já me dava um high five sem ironia quando mudava de turno. Mas, certa manhã, quando cheguei ao bar, Léo me recebeu pálido, quase confuso. "Miranda, olhe na geladeira." Abri a porta e fiquei paralisada. A carne não estava apenas estragada, mas cheirava tão mal que tive que jogar todo o lote no lixo. "Ontem ainda estava tudo normal." Léo franziu a testa. "À noite foi o Eden ou você que recebeu o caminhão de entrega?" Hoje fui o primeiro. À noite acho que o Eden ajudou a descarregar." Acenei com a cabeça e subi para o escritório para verificar as notas fiscais. Parte das assinaturas não coincidia. No dia seguinte, descobri que uma garrafa de 10 litros de gin tinha desaparecido do bar e os clientes reclamavam do sabor estranho da limonada. Liguei para um fornecedor conhecido que confirmou que alguém tinha encomendado a mercadoria não através dele, mas por um canal alternativo, e trouxe uma imitação barata. Reuni a equipa. "Ouçam, eu fiquei perto do balcão, apertando as listas de fornecimento. Se alguém não gostar de alguma coisa, fale abertamente. Mas se alguém voltar a prejudicar o bar, será despedido imediatamente e sem recomendações." Jenna olhou primeiro para Eden, depois para mim. "Isso é sobre nós? E quem tinha as chaves ontem à noite?" Olhei diretamente nos olhos dele.
Eden acenou com a cabeça, mas não disse nada. À noite, o assustado Frank, nosso cliente habitual, sentou-se no bar e inclinou-se para mim. Já ouviu os rumores? Dizem que roubou o bar da sua mãe. É verdade? Quem diz isso? A vizinha, ela costuma frequentar a loja. A filha dela é amiga da sua irmã. Eu sorri ironicamente. Deixa que falem, o importante é que o bar está a funcionar e as pessoas estão a receber as comidas e bebidas que gostam, e não imitações baratas. Mas as reclamações não paravam. Cerveja estragada, copos rachados, atrasos no atendimento e depois uma surpresa. Uma inspeção inesperada da vigilância sanitária. Um homem de avental obrigou-me a mostrar todas as faturas, verificou a limpeza dos frigoríficos, passou um cotonete nas bordas das mesas e depois informou sobre a reclamação de um cliente anônimo. Colhemos amostras. Os resultados sairão em alguns dias. Se não estiverem em conformidade, aplicaremos uma multa. Olhei para o meu avô, que desta vez apenas balançou a cabeça. É um jogo de desgaste, aguenta firme. O importante é não ceder às emoções. E se for preciso despedir alguém, não hesites. Passei a noite em claro. No dia seguinte, eu e o avô vimos juntos as gravações das câmaras e tudo ficou claro. Foi o Eden que deixou entrar estranhos na cozinha durante a noite e, depois disso, escondeu claramente algo no armário do pessoal. Encontrei-o e, sem gritar, disse quase calmamente: Obrigada pelo teu trabalho, mas já não trabalhas aqui. Pega nas tuas coisas e não apareças mais. Ele tentou apelar para o meu avô, mas este encolheu os ombros. Eu estou com a Miranda. Este bar é dela. E Eden. Ninguém gosta de traidores. Na semana seguinte, instalei câmaras nos escritórios e introduzi um rigoroso controle de inventário para o pessoal e para os fornecedores. Cada garrafa é registrada num livro, cada despesa é confirmada por uma nota fiscal. Expliquei a todos. Não haveria outra opção. Nos primeiros dias, todos andavam em silêncio. Mas depois de uma semana, tudo ficou surpreendentemente fácil. Jenna me animou inesperadamente durante o jantar. Achei que você fosse desistir, mas você é mais forte do que parece. Não há outra saída. Eu sorri. O avô sentava-se à noite no bar, observando. E apenas uma vez disse baixinho: Continue assim. O bar começou a lembrar como era no início. Os clientes voltaram, alguns até trouxeram amigos. Às vezes eu notava que os mesmos rostos que espalhavam rumores agora estavam sentados com um cocktail e observavam silenciosamente o ambiente. Mas na noite antes do fechamento, recebi uma mensagem anônima no meu telemóvel. A mamãe não gosta de perder. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo, pensando em quem poderia ter escrito isso e o que me esperava a seguir. Quando me entregaram a intimação judicial, a princípio nem acreditei. Estava sentada no escritório do bar a ver as contas de fornecimento, quando de repente o carteiro bateu à porta, entregou-me um envelope e pediu-me para assinar. Abri o papel e li: Ação judicial para declarar Ralph Collins incapaz e anular o contrato de doação de bens imóveis. A demandante era Anne Collins, a minha mãe. Desci as escadas, onde o meu avô estava sentado à sua mesa habitual, a ler o jornal. Avô, a minha mãe entrou com um processo. Ela quer declarar o senhor incapacitado e ficar com o bar. Ele ergueu os olhos, tirou os óculos e limpou-os com um guardanapo. Sabes, eu estava à espera disso. Ela sempre foi teimosa. O que está escrito aí? Entreguei-lhe o documento. Ele leu lentamente e acenou com a cabeça. Incapacitado, então. Tudo bem, vamos aos médicos. Faremos os exames. Que tentem provar que eu não entendo o que estou a fazer. Vai ser divertido. Contratei um advogado, Liam Velara, um homem de 50 anos com experiência em casos civis. Ele examinou os documentos, ouviu-me e ao meu avô depois disse calmamente:
O caso está perdido para eles desde o início. Se o meu avô passar na avaliação médica e os médicos confirmarem a sua capacidade, eles não têm qualquer hipótese, mas vão tentar pressionar emocionalmente, acusando-vos publicamente. Isso não vai ajudá-los, mas esteja preparada. O meu avô passou pelo exame na clínica municipal. Fizeram-lhe perguntas, testaram a sua memória, lógica e reação. Os médicos concluíram: Ralph Collins é totalmente capaz, não tem distúrbios mentais e compreende as consequências dos seus atos. A audiência foi marcada para 15 de fevereiro. Eu vim de fato, tentando parecer confiante, embora por dentro estivesse a tremer. O avô estava sentado ao meu lado, segurando a minha mão. Leon estava de pé ao lado da mesa, organizando os papéis. Do outro lado estavam a mãe com Gillian e a advogada delas, uma mulher de cerca de 40 anos, vestida com um fato preto sóbrio e com uma pasta de documentos. A juíza, uma senhora idosa de cabelos grisalhos, anunciou o início da sessão. Processo número 2134. Autora: Anne Collins, réus: Ralph Collins e Miranda Collins. Peço à autora que exponha o mérito da causa. A advogada da minha mãe levantou-se. Meritíssima, a minha cliente afirma que o seu pai, Ralph Collins, no momento da celebração do contrato de doação, encontrava-se em um estado em que não podia avaliar adequadamente as suas ações. Ele transferiu o seu bem mais valioso, o bar, que constitui a base da sua herança, para si com a sua neta Miranda Collins, enquanto outros membros da família foram privados dessa oportunidade. Consideramos que a doação ocorreu sob pressão psicológica e deve ser anulada. A juíza acenou com a cabeça. Há provas de pressão psicológica? A advogada da mãe começou a ler os depoimentos dos parentes. A tia Mabel disse que o avô estava confuso ultimamente. O tio Curtis afirmou que Miranda ia constantemente visitá-lo e falava sobre o bar. Gillian testemunhou que o avô nunca tinha falado sobre a doação. Eu ouvia e sentia a raiva crescer dentro de mim. Era tudo mentira, mentira descarada. Liam levantou-se. Meritíssima, temos um laudo médico que confirma a plena capacidade mental do Sr. Collins. Não foram detectados distúrbios mentais. Os médicos confirmaram que ele compreende claramente as consequências dos seus atos. Além disso, temos um contrato de doação autenticado por um notário, onde todas as condições estão claramente indicadas. Não houve qualquer pressão. A juíza analisou o laudo e acenou com a cabeça. É uma prova convincente. O queixoso deseja acrescentar algo? A mãe levantou-se com o rosto vermelho de raiva. Meritíssimo. A minha filha Miranda sempre foi gananciosa. Ela nunca se interessou pela família, apenas pelo dinheiro. Ela manipulou o pai para obter os bens mais valiosos. Não aguentei e levantei-me. Isso não é verdade. A juíza bateu com o martelo. Por favor, mantenham a ordem. Sra. Collins terá a oportunidade de se expressar. Gillian também se levantou. Ah, meritíssimo, a Miranda destruiu a nossa família. Ela traiu-nos, ficou com o que deveria pertencer a todos. Leon disse calmamente. Meritíssima, emoções não são provas. Temos documentos claros, laudos médicos, confirmação notarial. A doação é legal. A juíza me permitiu falar. Levantei-me, respirei fundo, tentando me acalmar. Meritíssimo, eu nunca manipulei o meu avô. Ele mesmo decidiu me dar o bar, porque viu como eu era humilhada na família. No Natal, a minha mãe deu à minha irmã um Lexus de $117.000 e a mim uma caneca de 5, não 1.000, mas apenas $5. Ela disse, seja grata. A vida é justa. O meu avô viu isso. Ele sabia que eu trabalhava há anos sem receber apoio. Ele queria que o bar fosse para alguém que cuidasse dele, não para alguém que o vendesse e dividisse o dinheiro. A minha mãe gritou. Mentira! Você sempre se fez de vítima. A juíza bateu novamente com o martelo. Sra. Collins, mais um grito e eu a expulsarei da sala. Finalmente, o avô tomou a palavra.
Ele levantou-se, apoiando-se na mesa, e sua voz estava firme. Meritíssimo, sou Ralph Collins, tenho 81 anos, compreendo perfeitamente o que estou a fazer. Dei o bar a Miranda porque ela é a única capaz de cuidar dele. A minha filha e a minha neta mais velha vendê-lo-iam numa semana. A Miranda é barman, ela sabe do que está a falar. Ela trabalha lá 14 horas por dia. Esta é a minha decisão e não a vou alterar. A juíza ouviu todos, analisou os documentos e, em seguida, anunciou um intervalo. Meia hora depois, ela voltou e leu a decisão. O tribunal rejeita a ação de Anne Collins. A perícia médica confirma a capacidade legal de Ralph Collins. O contrato de doação foi celebrado de acordo com a lei e autenticado por um notário. Não há motivos para anulação. O caso está encerrado. A minha mãe ficou paralisada, com o rosto distorcido pela raiva. Gillian ficou sentada em silêncio, olhando para o chão. A advogada deles recolheu os papéis e saiu sem dizer nada. O meu avô e eu saímos do tribunal. Na rua, ele me abraçou. Você é uma heroína, Miranda. Continue assim. Eu sorri, mas por dentro sentia um vazio. A vitória estava garantida, mas a família estava definitivamente destruída. À noite, quando estava a fechar o bar, recebi uma mensagem da Gillian. Tu ganhaste, mas a mãe não vai parar. Ela está a procurar outras maneiras. Tenha cuidado. Olhei para o ecrã e percebi que ainda não era o fim. A guerra estava apenas a começar. Depois do julgamento, pensei que finalmente teria paz, que a minha mãe e a Gillian aceitariam a derrota e me deixariam em paz. Ingenuidade, não é? Eu estava errada. O primeiro golpe veio através das redes sociais. Uma manhã, enquanto verificava o e-mail com uma chávena de café no escritório do bar, recebi uma mensagem da Jenny. Miranda, viste o que a Gillian está a escrever sobre ti? É uma loucura. Abri o Facebook. Gillian publicou um longo post contando a sua versão da história. Ela escreveu sobre a irmã mais nova ingrata que roubou o negócio da família, sobre como eu manipulei o velho e indefeso avô para obter os bens mais valiosos, sobre como a família se desintegrou por causa da minha ganância e traição. Ela adicionou fotos antigas da família ao post, onde estamos todos juntos, felizes, sorridentes. A publicação recebeu centenas de curtidas e dezenas de comentários, principalmente de pessoas que não me conheciam, mas que prontamente me condenaram. Que pessoa horrível! Como é possível tratar assim a família? Espero que o karma volte para ela. Eu estava sentada no escritório, olhando para uma tela, sentindo algo quente explodir dentro de mim. Parte de mim queria responder, contar a verdade, mostrar aquele bilhete de Natal em que a minha mãe dizia que era justo dar a uma filha um Lexus de $117.000 e a outra uma caneca de $5. Queria mostrar os screenshots dos documentos judiciais, do laudo médico do meu avô, provar a todos que eu não roubei nada. Mas outra parte de mim compreendia. Era agonia. Eles perderam no tribunal, perderam o controle e agora tentam manchar a minha reputação, porque não lhes restam outros meios de luta. Decidi não reagir publicamente. Apaguei a publicação, bloqueei a Gillian em todas as redes sociais e continuei a trabalhar. Achei que isso iria passar por si só, mas as consequências não demoraram a aparecer. Depois de alguns dias, notei que vários clientes habituais deixaram de aparecer. Frank, que sempre se sentava no bar com uma cerveja às 7 da noite, uma vez veio até mim e disse baixinho, quase com um tom de desculpa: Miranda, sinto muito, mas a minha esposa diz que é melhor não virmos mais aqui. Ela leu na internet sobre a sua família, sobre todos esses escândalos. Você entende? Não queremos nos envolver nos problemas alheios. Eu acenei com a cabeça, apertando o guardanapo na mão. Eu entendo, Frank. Obrigada por me dizer pessoalmente. Perdi mais 3 clientes na semana. A senhora Brooks, que vinha com as amigas todas as quartas-feiras.
o Justin com a sua nova namorada, o velho Morrison. A receita caiu um pouco, não de forma crítica, mas perceptível. O meu avô apoiava-me, dizia que a verdade sempre se impõe sobre a mentira que as pessoas acabam por compreender. Mas eu sentia algo amargo a ferver dentro de mim, cansaço, raiva e impotência. E então ele apareceu. Uma noite, quando eu estava a fechar o bar às 10, a tirar os últimos copos do balcão, um homem bateu à porta, alto, com cerca de 50 anos, vestindo uma jaqueta de couro surrada, com um rosto que demonstrava dureza e indiferença. Abri a porta, ainda segurando o pano na mão. Desculpe, já estamos fechados. Volte amanhã. Não vim para beber. Ele estendeu a mão. Merrick Dane. Preciso falar com Miranda Collins. Sou eu. Ele acenou com a cabeça, entrou sem ser convidado, sentou-se no balcão do bar e desabotoou o casaco. Disseram-me que é a proprietária. É um lugar agradável. A propósito, o seu avô Ralph é um velho conhecido. Eu fiquei tensa e coloquei o pano no balcão. O que precisa, Sr. Dane? Ele tirou um papel do bolso interno do casaco, desdobrou-o lentamente, como se estivesse a prolongar o momento, e colocou-o no balcão à minha frente, um recibo, escrito à mão com letras irregulares. Ralph Collins pediu emprestado a Merrick Dane $15.000. Comprometo-me a devolver até dezembro de 2003. Assinatura. Li e fiquei paralisada. Isso é 2003, 22 anos atrás. Sim, mas a dívida ainda não foi paga. Como assim não foi paga? O meu avô diz que pagou tudo há muito tempo. Merrick sorriu friamente, sem calor nos olhos. Talvez ele pense assim, talvez ele tenha confundido alguma coisa. Mas não há documentos sobre o pagamento da dívida. Há apenas um recibo da dívida. Quero o meu dinheiro de volta, com juros por todos esses anos, $35.000. Senti um frio por dentro. Os meus dedos tremeram ligeiramente. De onde apareceu agora? Por que não veio antes, se a dívida é tão antiga? Lembrei-me dessa dívida. Uma mulher ligou na semana passada, disse que o Ralph tinha passado o bar para a neta. Pensei, ótimo, então há alguém a quem pagar. Os jovens costumam ser mais responsáveis do que os idosos. Eu percebi imediatamente. Mamãe, é ela de novo. Ela encontrou esse Merrick, lembrou-o da dívida antiga e o mandou aqui. Quanto lhe pagaram para vir aqui agora? Merrick levantou-se e abotoou o casaco. Não é da sua conta, senhorita. Você tem 2 semanas. Ou paga a dívida integralmente, ou eu vou à justiça. E se a justiça não ajudar, tenho outros métodos para resolver as coisas. Espero que você entenda o que estou dizendo. Ele saiu batendo a porta, deixando o recibo na recepção. Fiquei sentada por muito tempo, olhando para o papel, tentando acalmar a respiração. Depois liguei para o meu avô. Ele chegou em 20 minutos, viu o recibo e empalideceu, apoiando-se no balcão. Miranda, eu realmente peguei dinheiro dele. Foi há muito tempo, em 2002, quando o bar mal sobreviveu à crise econômica. Os fornecedores recusavam-se a trabalhar a crédito. O banco não concedia empréstimos. Merrick ajudou-me na altura. Devolvi tudo. Juro que devolvi, mas informalmente. Simplesmente entreguei o dinheiro num envelope, sem recibo de devolução, sem testemunhas. Fui tolo, confiante. Avô, como você pôde fazer isso? Eu era mais jovem, menos cauteloso. Achava que podia confiar nele, que bastava a palavra. Respirei fundo, tentando me acalmar, ponderar as opções. 35.000 é muito dinheiro, mas é possível. Se trabalhar mais intensamente, otimizar as despesas, se negociar um pagamento parcelado. O avô colocou a sua mão enrugada na minha. Miranda, tem a certeza? Não vou desistir. Eles querem que eu desista, fuja, renuncie a tudo. Mas não vou desistir. Nunca. No dia seguinte, encontrei-me com Merrick num café do outro lado da cidade. Propus pagar a dívida em prestações. 2.000 por mês durante 1 ano e pouco e depois o restante de uma só vez, assim que juntasse o dinheiro. Ele ouviu em silêncio, bebendo café, depois concordou, mas impôs uma condição rígida.
Se eu falhasse em pelo menos um pagamento, ele entraria com uma ação judicial e exigiria tudo de uma vez, mas às custas judiciais. Assinei o acordo, sentindo o laço apertar meu pescoço. Agora eu trabalhava ainda mais do que nunca. Chegava às 8 da manhã, quando a cidade ainda dormia, e saía à meia-noite, quando as ruas estavam vazias. Reduzia as minhas despesas ao mínimo absoluto. Parei de comprar coisas novas, comia as sobras da cozinha do bar. Recusei qualquer tipo de entretenimento, até mesmo ir ao cinema uma vez por mês. Cada dólar ganho era destinado ao pagamento da dívida com Merrick, à manutenção do bar e à parte do meu avô. Jenna e Léo viam que eu estava a esgotar-me e tentavam ajudar. Jenna fazia turnos extras sem remuneração adicional. Léo otimizava o menu para economizar em produtos caros, substituindo-os por outros mais baratos, mas de qualidade equivalente. Um mês depois, paguei a primeira parte da dívida. Merrick chegou pontualmente às 7 da noite. Pegou o envelope com o dinheiro, contou as notas e acenou com a cabeça. Tudo bem, nada mal, mas lembre-se, ainda faltam 17 pagamentos. Não me decepcione. Eu cerrei os dentes e continuei. Uma noite, enquanto eu estava sentada no escritório a analisar as contas, tentando descobrir como economizar mais algumas centenas de dólares, Gillian ligou-me. Eu não queria atender, o meu dedo pairou sobre o botão de rejeitar, mas algo, curiosidade, esperança, não sei o que, levou-me a pegar no telefone. O que você quer, Gillian? Miranda, eu queria dizer, a minha mãe foi longe demais. Esse Merrick, a dívida, é demais. Só agora você percebeu isso? Depois de tudo o que ela fez? Eu não sabia que ela tinha contratado o Merrick. Juro para você. Ela me contou depois que ele foi à tua casa. Eu não aprovo isso. E o que queres de mim? Aprovação? Desculpas? Apoio? Gillian ficou em silêncio por um longo tempo, depois disse baixinho, quase sussurrando. Quero que saibas que não queria que isso acontecesse. Eu não queria guerra, mas a minha mãe, ela não vai parar até conseguir o que quer. Então, impede-a. Tu és filha dela. Não consigo. Ela não me ouve. Ela está obcecada com a ideia de te castigar. Então, não me ligues mais, Gillian. Não preciso da tua piedade. Desliguei o telefone e voltei às contas, mas o meu coração batia acelerado e um pensamento perturbador rodava na minha cabeça. Se a minha mãe não parar, o que ela fará da próxima vez? E será que eu aguentaria mais um golpe, mais um ataque? De manhã, quando abri o bar, preparando-me para um novo dia, encontrei um envelope sem endereço e sem nome na soleira da porta. Dentro havia uma fotografia do meu avô perto do hospital, com uma dedicatória escrita com letras recortadas de um jornal. Os idosos são tão frágeis. Tenha cuidado, Miranda. Deixei de contar os dias desde que dormia 4 horas por dia. Quando se esconde as emoções atrás da rotina, o tempo torna-se turvo, difuso, como o nevoeiro sobre a estrada pela manhã. Obrigando-me a levantar de manhã já era uma vitória. Eu acordava com dificuldade, prendia o cabelo num coque apertado e ia para o bar. Trabalho, contas, pagamentos regulares a Merrick, conversas com fornecedores, que cada vez mais perguntavam se estava tudo bem. Ninguém ficaria surpreso sabendo que, no final do dia de trabalho, eu fecharia a porta e adormeceria ali mesmo, atrás do balcão, com a cabeça apoiada nas mãos. Fiquei mais calada. Por dentro, restava apenas um nó de tensão, como um cordão bem apertado, prestes a estourar. A minha mãe ficava cada vez mais descontrolada, ultrapassando todos os limites. Uma vez, ela foi ao escritório do meu advogado, Liam, e fez um escândalo no corredor, gritando com a secretária, acusando todos de fraude e destruição da família. No dia seguinte, colocaram um panfleto difamatório na porta do bar. Novamente, anonimamente, mas com uma caligrafia reconhecível. Cuidado, aqui não serão bem-vindos. A dona do bar, traidora da família. E depois ainda recebi uma chamada de um jornalista local. Ele se apresentou como funcionário
de uma publicação online e queria um comentário sobre o conflito com a minha mãe e o credor Merrick Dane. Desliguei o telefone com a cabeça a zumbir de raiva e impotência. O bar tornou-se para mim a única ilha de segurança, um lugar onde eu podia controlar pelo menos alguma coisa. Eu tinha medo de parar, porque então os pensamentos me alcançavam. Consegui encontrar novos clientes, atualizei o cardápio de coquetéis, adicionei bebidas sazonais com especiarias, fiz uma pequena campanha de marketing nas redes sociais. Hora feliz para quem está no Ralph's pela primeira vez. Até Léo e Jenna ficaram surpreendidos. Tínhamos mais clientes, embora as ondas de reputação chegassem e recuassem incessantemente. A solidão fazia-se sentir. Eu apanhava-me a falar sozinha na sala vazia, quando limpava as mesas depois do fecho. O avô adoecia com mais frequência. Ele vinha cada vez menos ao bar. Ligava em silêncio, perguntava como estavam as coisas, avisava quando recebia a sua parte dos lucros. Eu ouvia a sua voz envelhecer, como ele se cansava mesmo com conversas curtas. Certa noite, depois de um dia difícil, quando mal conseguia ficar de pé, fui à sua casa. Ele estava sentado numa poltrona perto da janela, com um cobertor sobre os joelhos, olhando para a escuridão da rua através do vidro. Não está o Nomaika a dormir, avô? Sentei-me ao lado dele no braço da poltrona. Sabe, Miranda, eu sonhava que meu filho fosse gerir o bar. Mas não tenho filhas, só netas. Pensei que talvez uma delas se interessasse. Mas então apareceu você. Ele sorriu um pouco tristemente e colocou a mão sobre a minha. Você é a melhor das minhas herdeiras. Não me enganei. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Depois, sem conseguir me conter, contei tudo. Sobre Merrick, a dívida, como estou tentando me agarrar ao bar como único ponto de segurança neste caos, mas minhas forças estão se esgotando, que às vezes quero desistir, mas não posso, porque então a minha mãe vai ganhar. O avô ouviu atentamente, apertando o braço da cadeira com a sua mão enrugada. Anota a morada do Merrick e o seu número de telefone. Eu vou lembrar-me dele, vou resolver isso. Não podes, avô. Já não tens idade nem forças. Não discutas comigo, filha. Ainda não sou um velho indefeso. Escrevi a morada e o número de telefone do Merrick num pedaço de papel e entreguei ao avô. No dia seguinte, ele desapareceu por algumas horas. Eu já estava a preparar-me para chamar a polícia. Ligava para ele a cada 10 minutos, mas ele não atendia. E então ele voltou para casa com um rosto cansado, mas satisfeito. Onde estiveste? Corri para ele. Resolvi as coisas com o Merrick. Os meus antigos colegas ainda se lembram da palavra e do conceito de honra. Todos eles sabiam que eu tinha pago a dívida aos seus parceiros ainda em 2003, mas o Merrick quis aproveitar-se da situação mais uma vez. Explicaram-lhe que isso não se faz entre pessoas que respeitam os acordos, e ele até devolveu parte do dinheiro que já lhe tinhas dado, como desculpa pelo inconveniente. Eu ouvia quase sem respirar, sentindo algo pesado sair do meu peito. Ah, então, não há mais dívida? Nenhuma? Não deves nada, Miranda, nada. Agora podes viver em paz. De alívio, eu queria chorar, mas forcei um sorriso, beijei o avô na bochecha e caí nos seus braços, abraçando-o. Pela primeira vez em meses, eu só queria dormir, sem pensar em dívidas e ameaças. Na semana seguinte, tudo parecia ter mudado. Eu senti que podia respirar fundo. Renovei o interior do bar. Substituí as mesas velhas por novas de madeira, encomendei cadeiras confortáveis com assentos macios, fiz uma promoção através do site local e do grupo no Facebook. Adicionei uma nova lâmpada perto do bar. Pendurei nas paredes fotografias da velha guarda.
clientes habituais dos anos 90 que frequentavam o bar ainda na época do meu avô. Iniciei um encontro de amigos do bar mensal com música ao vivo. A receita começou a crescer mais rapidamente. As dívidas, as que restavam pelos serviços públicos e fornecimentos, diminuíram rapidamente e pela primeira vez tive uma noite livre quando pude simplesmente sentar e não pensar nas contas. Jenna, vendo o meu humor, organizou uma noite das mulheres para a equipa. Cortou queijo, abriu uma garrafa de espumante barato e convidou Léo. O que brindamos, meninas? A sobrevivência e a renovação. Levantei a taça. Rimos de pequenas coisas, tiramos selfies e, pela primeira vez em muito tempo, senti que podia ser feliz. Não apenas sobreviver, mas realmente viver. Alguns dias depois, Gillian apareceu no salão. Ela estava modesta, com os ombros caídos, não tão ousada como todos a conheciam antes, vestida de forma simples, sem adornos, sem maquilhagem. Saí de trás do balcão e fiz uma pausa. O que precisas, Gillian? Quero pedir desculpa, Miranda. Desculpa-me por tudo o que aconteceu. És forte, mereces tudo isto. Talvez um dia possamos reconstruir a nossa relação como irmãs. Abanei a cabeça, olhando-a diretamente nos olhos. Agradeço o que me escreveste e por teres tentado avisar-me sobre algumas coisas. Mas não impediste a nossa mãe. Era mais fácil para ti lidar com ela do que comigo. Agradeço por ter tentado, mas agora preciso reconstruir no bar tudo o que a nossa mãe tentou destruir. Então pode beber se quiser, pode investir dinheiro no bar, como investidora. Mas não posso oferecer mais nada por enquanto. Ela acenou com a cabeça em silêncio, sentou-se no balcão do bar, pediu um café, ficou sentada por uns 10 minutos e foi embora sem dizer mais nada. Eu respirei fundo e senti não dor, mas alívio. Pela primeira vez em todo esse tempo. Um dia depois, o avô chamou-me à sua casa e, olhando-me nos olhos com seriedade, disse: Miranda, precisas saber que conversei com a tua mãe. Fui claro e direto com ela. Ela ultrapassou os limites. Ela ultrapassou os limites quando chamou aquele agiota, Merrick, para cobrar a dívida de ti. Eu disse a ela: ou ela deixa-te em paz e entende que perdeu, ou eu tiro tudo dela. Eu já reduzi a herança dela por causa das suas ações, mas se ela não parar agora, nem ela nem a tua irmã Gillian receberão nada. Ele falava com calma, confiante, e não havia espaço para dúvidas ou remorso no seu tom de voz. Eu sabia que ele realmente faria isso. E o que ela disse? Ela ficou em silêncio, depois saiu batendo a porta. Mas eu sei que ela vai recuar. Ela não tem mais escolha. E de facto, na semana seguinte, a minha mãe não apareceu, não ligou, não escreveu. Os rumores cessaram. Ninguém mais espalhava mentiras sobre mim nas redes sociais. Era como se a tempestade tivesse subitamente acalmado. 6 meses depois, quando me ligaram, inicialmente não percebi o que tinha acontecido. A mãe da tia Mabel falava lentamente, como se fosse com dificuldade. Miranda, o teu avô Ralph faleceu durante o sono na noite passada, tranquilamente, sem dor. Ele simplesmente adormeceu e não acordou mais. Eu estava no meio do bar com o telefone na mão e o mundo ao meu redor ficou irreal, como se estivesse através da água. O avô morreu, a pessoa que me apoiou quando todos os outros se afastaram. A pessoa que acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. O único que não me traiu. Fechei o bar por um dia, coloquei uma placa dizendo: fechado por motivo de luto. Jenna e Léo ofereceram ajuda, mas recusei. Eu precisava de solidão. O funeral aconteceu 3 dias depois. Uma pequena igreja nos arredores da cidade, onde o meu avô ia todos os domingos nos últimos anos. Muitas pessoas compareceram, velhos amigos, clientes habituais do bar, vizinhos, pessoas que eu nem conhecia. O meu avô era respeitado no seu círculo, isso ficou claro agora. Eu estava ao lado do caixão, vestida de preto, olhando para o rosto dele, calmo, sereno. Ele parecia ter simplesmente adormecido.
Ao lado colocaram a sua fotografia favorita com o avental do bar, onde ele sorria amplamente segurando um copo de cerveja. A minha mãe e a Gillian vieram juntas, ambas vestidas de preto. A minha mãe tentava parecer triste e até enxugava os olhos com um lenço, mas eu sabia que era fingimento. A Gillian segurava flores, aproximou-se do caixão, colocou-as e fez uma reverência. Depois olhou para mim como se esperasse uma reação. Eu ignorei-as, não me aproximei, não cumprimentei, não falei, apenas fiquei de lado, apertando as mãos. A tia Mabel aproximou-se e abraçou-me. Ele tinha muito orgulho de ti, Miranda. Saiba disso. Acenei com a cabeça sem confiar em mim mesma para falar. Após o funeral, todos se reuniram na casa do avô para a leitura do testamento. O notário, um homem idoso de fato, com uma pasta de documentos, sentou-se à mesa na sala de estar. A minha mãe, a Gillian, a tia Mabel, o tio Curtis e eu, todos ficaram em silêncio à espera. O notário abriu a pasta, pegou o testamento e começou a ler devagar, com clareza. Eu, Ralph Collins, estando em pleno uso das minhas faculdades mentais e com a memória intacta, deixo os meus bens da seguinte forma. O bar chamado Ralph's, localizado na rua Maple, 32, passa inteiramente para a minha neta Miranda Collins. A casa localizada na rua Oak, 18, passa para a minha filha Anne Collins. O automóvel Ford Mustang de 1985 e a garagem passam para a minha irmã Mabel Jenkins. A conta bancária número... Ele leu o número. Será dividida igualmente entre as netas Miranda Collins e Gillian Collins. Todos os outros bens e objetos de uso pessoal serão divididos conforme acordo entre os herdeiros. A minha mãe ficou paralisada. O seu rosto empalideceu e depois ficou vermelho. É tudo? A casa e tudo? O notário acenou com a cabeça. Sim, senhora Collins. O testamento foi redigido de acordo com a lei, autenticado por um notário e não pode ser contestado. E as poupanças dele e os outros bens? A conta bancária será dividida entre as netas. Os outros bens, utensílios domésticos, móveis, serão divididos conforme acordo. A mãe levantou-se, tremendo de raiva. Ele escolheu-a de novo. Miranda de novo. Isso é injusto. Gillian ficou em silêncio, olhando para o chão. Tia Mabel colocou a mão no ombro da minha mãe, tentando consolá-la. Anne, acalme-se. Ele fez o que achou melhor. A minha mãe se soltou, pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Gillian ficou, aproximou-se de mim. Parabéns, agora o bar é todo seu, acenei com a cabeça. Sim, ele amava-te mais do que a todos nós juntos. Não sabia o que responder, apenas olhei para ela. Ela suspirou e foi embora. O notário entregou-me os documentos do bar, as chaves, os papéis bancários. Eu os segurava nas mãos e percebia. O meu avô confiou em mim até o fim. Ele não me deixou apenas um negócio. Ele me deixou a sua vida, a sua criação, o seu legado. Decidi tornar o bar ainda mais bem-sucedido como uma homenagem à sua memória. Pendurei a sua fotografia acima do balcão do bar. Adicionei ao menu o coquetel Ralph's Legacy, segundo a receita antiga que ele me tinha ensinado. Organizei uma promoção anual chamada Dia do Ralph, em que todas as bebidas eram vendidas com desconto e parte da receita era doada para a caridade. O bar começou a prosperar. Os clientes passaram a frequentá-lo com mais frequência. A reputação cresceu, contratei mais um barman, ampliei o menu de pratos. Jenna tornou-se barman sênior. Léo, chefe de cozinha. Tornamo-nos uma verdadeira equipa. Gillian começou a frequentar o bar de vez em quando. Não fazia escândalo, não exigia nada. Apenas sentava-se à mesa perto da janela, pedia um café ou um coquetel e observava-me em silêncio. Às vezes tentava conversar sobre o tempo, o trabalho, coisas triviais. Eu respondia de forma breve, educada, mas sem calor. Eu precisava de tempo. Talvez um dia eu consiga perdoar. Talvez um dia voltemos a ser irmãs. Mas não agora. Não depois de tudo o que aconteceu.
Uma noite, quando eu estava a fechar o bar, a Gillian entrou pela última vez antes de eu desligar a luz. Ah, Miranda, quero que saiba que estou realmente arrependida. De tudo. Olhei para ela, sentindo algo quente, mas cauteloso, mexer-se dentro de mim. Eu sei, Gillian, mas preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Talvez muito. Ela acenou com a cabeça e foi embora. E eu fiquei sozinha no bar, entre mesas, cadeiras, cheiros de madeira e cerveja. Esse era o meu mundo agora. O mundo que eu merecia. O mundo que o meu avô me deixou. Mas na manhã seguinte, quando abri a porta do bar, encontrei um envelope na soleira. Dentro havia uma carta do advogado da minha mãe. Prezada senhora Collins, representamos os interesses de Anne Collins no processo de contestação do testamento de Ralph Collins. Solicitamos que compareça ao tribunal. Apertei o papel na mão. De novo, ela não desistia. Mesmo depois da morte do meu avô, mesmo depois de tudo, ela continuava a lutar. 3 anos passaram despercebidos, mas durante esse tempo a minha vida mudou completamente. Estou atrás do balcão do Ralph's, que já não é o antigo bar acolhedor na Maple Street, mas sim num estabelecimento renovado e modernizado que agora ocupa 2 andares. O primeiro andar é uma zona de bar clássica, com mesas de madeira, cadeiras macias e um ambiente acolhedor, como nos tempos do meu avô, onde nada mudou. O segundo andar é um lounge bar moderno, com palco para música ao vivo, onde todas as sextas-feiras se apresentam músicos locais. A receita triplicou nos últimos 2 anos, contratei mais 5 funcionários e há 1 ano abri um segundo estabelecimento em um novo bairro da cidade, um pequeno bar de coquetéis chamado Mirandas, que rapidamente se tornou popular entre os jovens. A contestação do testamento pela mãe durou quase 1 ano. Ela contratou advogados, reuniu testemunhos, tentou provar que o avô era incapaz no momento da elaboração do testamento, mas todas as suas tentativas fracassaram devido a laudos médicos, documentos notariais e testemunhos de pessoas que conheceram o avô até o último dia. O tribunal rejeitou a ação definitivamente e a minha mãe finalmente desistiu, não porque se conformou, mas porque perdeu todos os trunfos. Agora ela mora na casa que herdou do meu avô, raramente liga e ainda mais raramente aparece. Às vezes ela envia uma mensagem curta nos feriados, formal, sem calor humano. Eu respondo da mesma forma formal. Não busco reconciliação, mas também não vivo com ódio. Simplesmente construo a minha vida, na qual ela não tem lugar. Não é vingança, é um limite que estabeleci para a minha própria paz. Agora estou à janela do meu escritório, no segundo andar do bar, olhando para a rua onde já começa a anoitecer, e sinto a criança a mexer-se debaixo do meu coração. Estou grávida, no 5º mês. O meu marido chama-se Patrick. Conhecemos-nos há 1 ano, quando ele entrou no bar por acaso, depois de se perder na zona. Ele é arquiteto, calmo, equilibrado, com um sorriso simpático e um incrível sentido de humor. A Jenna agora gere o primeiro bar. O Léo é responsável pela cozinha dos 2 estabelecimentos. A porta do escritório se abre e Gillian entra. Ela mudou ao longo dos anos, ficou mais suave, mais calma. Trabalha como gerente em uma agência de viagens e recentemente se casou com um homem chamado Harrison, que trabalha como programador. Eles acabaram de voltar de uma viagem à Itália, a primeira longa viagem de férias que fizeram juntos. Olá, Miranda, diz ela sentando-se na cadeira em frente à minha mesa. Tens 1 minuto? Claro! Como foi a Itália? Incrível! Os seus olhos brilham. As tuas dicas sobre cafés tranquilos e passeios matinais salvaram-nos. O Harrison apaixonou-se por Roma. Estamos até a pensar em voltar no ano que vem. Eu sorrio sinceramente. Fico feliz que tudo tenha dado certo. Gillian fica em silêncio por alguns segundos. Depois diz baixinho: Miranda, quero que saiba
que realmente lamento tudo o que aconteceu, por não ter impedido a minha mãe, por não ter apoiado você naquela época. Fui egoísta. Olho para ela, sentindo algo quente se espalhar no meu peito. Ah, eu sei, Gillian. E eu te perdoo. Não imediatamente, não facilmente, mas eu te perdoo. Ela olha para mim surpresa. Os olhos se enchem de lágrimas. Sério? Sério, você mudou? Eu vejo isso e estou pronta para nos dar uma chance de restaurar nosso relacionamento. Não como antes. Isso é impossível, mas como algo novo, algo melhor. Gillian levanta-se, aproxima-se de mim e abraça-me com cuidado para não apertar a minha barriga. Eu abraço-a em resposta. Pela primeira vez em 3 anos. Não é uma reconciliação completa, não é esquecer a dor, mas é um passo para a cura. Obrigada, Miranda. Obrigada por me dar uma oportunidade. Ela vai-se embora e eu volto a olhar para na fotografia do meu avô na parede. Ele sorri, segurando um copo de cerveja em pé atrás do balcão do bar. O avô teria orgulho em mim, penso eu. Consegui, sobrevivi, construí a minha vida. À noite, quando fecho o segundo bar, Patrick liga-me. Como foi o dia? Bom, Gillian passou por aqui. Nós conversamos, de verdade, Moon. Isso é ótimo, Miranda. Eu sabia que você conseguiria. Não sei se teria conseguido sem você. Você teria conseguido. Eu sorrio, sentindo um calor por dentro. Estou indo para casa. Prepare o jantar. Já está pronto. Estou esperando. Desligo o telefone e olho para o bar. Minha criação, minha vida, minha liberdade. Meu avô me deixou mais do que apenas um negócio. Ele deixou-me a oportunidade de ser eu mesma, de não me adaptar às expectativas dos outros, de não viver à sombra das decisões de ninguém. Eu mereci isso. E agora vou passar isso para o meu filho. Não o bar, mas a liberdade de escolha, a autoconfiança, o direito à própria felicidade. Apago a luz, saio para a rua. A noite está quente e estrelada. A cidade vive a sua vida. As pessoas vão para casa, riem, conversam. Eu faço parte deste mundo. Não sou uma vítima, não sou alguém que foi magoada. Sou uma pessoa que passou pela dor e saiu mais forte. A minha mãe já não liga. A Gillian voltou a fazer parte da minha vida, cautelosamente, gradualmente, mas de verdade. O Patrick espera-me em casa. O bebê cresce debaixo do meu coração. O negócio prospera. O meu avô olha para mim da fotografia e, eu sei, sorri.